Sempre que um ano acaba e um novo se começa, todo mundo que é leitor, eu acho que 99% de quem ama ler um livrinho faz a sua TBR, sua listinha de livros pro próximo ano e também aquele apanhadão, aquele resumão do que leu durante o ano anterior. E como eu não sou diferente, eu tenho aqui uma lista de 22 livros para ler em 2022, mas essa lista é um pouquinho diferente. Eu vi que muita gente está fazendo essa lista com 22 livros para se ler em 2022, com livros que querem ler. Eu fiz um pouquinho diferente, vim aqui indicar para vocês 22 livros para vocês lerem que eu já li, que eu gostei muito em 2022. Como é a primeira lista de anos que eu tô fazendo, então eu não fiz 21 livros para ler em 2021, mas eu pretendo continuar fazendo aí ao longo dos anos. Como é a minha primeira vez, eu trouxe livros que talvez você pense, tá, Carol, mas você tá me recomendando esse livro que eu já li faz muito tempo, livros não tão novos, né, livros mais antigos. Mas isso aqui é se você deixou passar batido. Sabe quando você deixou passar batido um livro que você fala, queria tanto ler Orgulho e Preconceito e nunca li, devia ter lido, e aí vai ficando, você nunca lê. Hoje eu fiz um apanhadão com todos esses livros que você deveria ler, então, em 2022, 22 livros pra você ler em 2022. Você vai reparar que aqui a gente não tem tanta saga e tanta franquia. Isso é totalmente proposital. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu indico pra vocês séries e sagas desconhecidas, você pode assistir clicando aqui em cima. E nesse vídeo eu me limitei a livros únicos. Claro que eu dei uma escapulida aqui, né, puxei um outro livrinho aqui, porque tem realmente alguns que eu li esse ano e que eu li recentemente que eu achei que tinham que estar nessa lista, mas aí vai do critério de vocês, eu não quis colocar muita saga, justamente porque aí não seria um livro, né, vai ser 5, 6, 3, 4... Então eu acabei colocando livros únicos que eu li ao longo aí de toda a minha trajetória como leitora e os 22 que mais me marcaram, e aí no ano que vem eu venho com livros mais atuais e livros que eu li ao longo desse ano e do ano passado, enfim, acho que vocês já entenderam. Então sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. Vocês vão observar que essa lista aqui a gente tem desde clássicos até fantasia, desde romances infanto-juvenis até romance mais adulto. Então essa lista ela é bem mista, tem bastante coisa. É claro que você vai pegar aqui, você não precisa ler os 22 livros, você vai pegar o livro que você achar que faz sentido com o seu momento, com a sua vida e que você quer ler ou não. E se você, assim como eu, não gosta de ter spoilers, não gosta de ler a sinopse do livro e saber resenhas e tal antes de ler, fica tranquilo que eu não vou ler a sinopse pra vocês. Todos os livros que eu mencionei nesse vídeo aqui vão estar linkados aqui na caixinha de descrição, e nos links eu ganho uma pequena comissão se você comprar por eles. Então se você clicar no meu link e comprar por ele, eu ganho uma pequena comissão. E é isso, sem mais enrolação, vamos começar então falando dos livros. Gente, eu vou começar falando de um livro que eu acabei de citar e que acho que pra não fazer muito mistério, vamos começar por ele, que é Orgulho e Preconceito. Eu lembro até hoje do dia que eu li Orgulho e Preconceito. É um livro que não é muito grande, também não é muito pequeno, é um livro de 400 páginas, se não me engano. E eu li uma versão muito antiga que tinha na biblioteca da minha cidade, e eu peguei justamente numa época em que eu ia viajar. Então eu li dentro de um ônibus de viagem, desses que você pega na sua cidade, aí você só acorda no outro dia lá na cidade. Esse aí mesmo. Então eu li no ônibus e eu li nessa madrugada, né, desse dia de um dia pro outro. E eu lembro como se fosse ontem todas as sensações que eu senti acompanhando a Elizabeth e o Darcy e toda a família Bennet. E eu preciso, não tem como não recomendar esse livro. Ele é um romance de época, realmente escrito em uma época muito antiga, né? Se eu não me engano, ele é de 1700 e alguma coisa. Ele foi escrito pela Jane Austen, uma escritora super clássica. E como eu disse que não vou fazer resenhas e nem sinopse, só vou contar pra você que é um romance em que a gente vai acompanhar a história da Elizabeth e do Sr. Darcy, toda a família da Elizabeth Bennet, que são repleta de garotas que estão procurando arranjarem casamentos. Cada uma das irmãs tem uma personalidade e, sobretudo, a gente vai acompanhar a história da Elizabeth e da Kate, que estão as filhas mais velhas e que são as próximas aí na linha para serem prometidas, digamos assim. E então a gente tem também o nosso mocinho, o Sr. Darcy, que eu acho que essa história todo mundo já conhece, mas ele tem eu acho que foi a primeira história de Enemies to Lovers. Talvez seja a primeira história registrada de Enemies to Lovers da história. E então a gente começa com o Darcy, que desdenha totalmente a Elizabeth, e ao longo do livro a gente vai acompanhando todo o envolvimento dos dois e toda a relação dos dois. E é uma gracinha. Eu recomendo muito que você procure a edição mais antiga que você encontrar. Eu tentei reler o livro numa edição mais atual e eu não curti tanto. Eu achei que
perdeu totalmente a essência. O livro que eu li, ele era uma capa super surrada, super velha, era um livro, acho que tinha 100 e poucos anos, que tava na minha na biblioteca da escola. Ele era um livro muito antigo mesmo, e as páginas eram amarelas, e a escrita era tipo, vós los dais, não sei o que lá. Eu recomendo muito que vocês leiam nessa versão mais antiga, a versão mais antiga que vocês encontrarem, porque pra mim foi a que me convenceu e a que ganhou o meu coração. Eu vou me passar um pouquinho mais rápido nos livros, porque são 22, eu ainda tô no primeiro e esse vídeo vai ficar gigantesco. A minha próxima recomendação é A Hospedeira, um livro da Stephenie Meyer, sim, a autora de Crepúsculo. E esse livro é um livro muito fora da caixinha, na minha opinião. Um livro bem diferente da saga Crepúsculo, que eu digo isso comparando as duas porque na época foi o primeiro livro que ela lançou depois da saga Crepúsculo. E é um livro que pra mim diferenciou ela como escritora, é muito bem escrito, é uma ficção científica que vai contar a história da Melanie e de um mundo talvez distópico, né? Eu ia falar talvez distópico, mas sim distópico. E a gente vai conhecer a história da Melanie, uma garota que recebe um alienígena, por assim dizer, dentro do seu corpo. Ela começa a hospedar um corpo humano e essa pessoa começa a ser resistente, ela começa a ter lembranças da vida passada dessa pessoa. Enfim, não vou me delongar mais, como eu já disse, é um livro sensacional de ficção científica, é um livro um pouquinho grandinho, mas se você der uma chance pra ele, pode ter certeza que você vai amá-lo. E de um livro que eu li lá em 2010, eu não li no ano que lançou, vamos pra um livro que eu acabei de ler, eu acabei de terminar de ler, The Honeymooners, que é um livro da Christina Lauren, que é uma comédia romântica que a gente vai conhecer dois personagens que acabam indo, aquele clichê, passar uma lua de mel e tem que fingir que são marido e mulher por determinadas situações que acontecem. Eles acabam tendo que fingir que são casados e é óbvio que isso vai dar muito errado e a gente vai ter toda aquela conexão. Como eu disse, Enemies to Lovers, se você gosta, eu acho que esse livro aqui é pra você, é um livro muito delicinha e que eu li em um dia, muito rápido, acho que nem um dia, foi muito rápido, em questão de horas eu li esse livro e ele é sensacional, é muito gostosinho, então eu recomendo muito The Honeymooners. A minha melhor leitura do ano passado, inclusive tem um destaque lá no meu Instagram em que eu conto todos os livros que eu li, eu vou listando e dando nota e tal, e uma das melhores leituras que eu fiz ano passado com certeza foi É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu sempre quis ler livros da Colleen Hoover e esse livro ficou muito famoso lá no app vizinho, então resolvi dar uma chance. Eu consegui fugir de todos os spoilers. Gente, chegou na metade do livro, eu tava tipo, ai, meu casal, meu casal. E eu não esperava o que vinha pela frente, eu não sabia do que era o livro. E eu recomendo muito que você não busque a sinopse desse livro antes de você lê-lo. Só confia em mim, dá a mão aqui, confia e lê É Assim Que Acaba. É um romance, mas também é um drama, então é um livro um pouquinho mais pesado, que talvez tenha alguns gatilhos se você estiver passando por um momento um pouco sensível. Mas é um livro sensacional, eu gostei muito. Uma das metas desse ano na minha vida é ler mais livros da Colleen Hoover, porque é sensacional, eu gostei muito. Então, pelo amor de Deus, confia. Se você tiver que escolher um livro dessa lista inteira, pega É Assim Que Acaba, porque que livro maravilhoso. Também é o mesmo caso de um livro que eu li em um dia. Eu comecei ele pela manhã e terminei ele por la noite. Assim, no dia seguinte, se eu não me engano, tinha ficado só o finalzinho e eu terminei. E só sei sentir. Se tem um livro que eu chorei, eu tava lendo esse livro no sprint de leitura. Ano passado teve uma época que eu tava fazendo muito sprint de leitura e um dos livros que eu li nesse sprint de leitura, gente, quem tava lá viu o tanto que eu chorei no final desse livro, foi Perdida, da Marina Risse, que é uma autora brasileira. Gente, pelo amor de Deus, eu não imaginava. Quando eu comecei a ler esse livro, ele parecia uma linguagem muito contemporânea, uma coisa que não me agrada tanto, uma história que envolvia um celular, que voltava no tempo, e eu fiquei tipo, ai, não. Mas, gente, como eu me surpreendi positivamente com esse livro, que livro lindo, que delicinha. Basicamente, a nossa protagonista acaba voltando no tempo, 200 anos no tempo, que me lembra muito Outlander, quem aí de Outlander sabe do que eu tô falando, e ela volta um tempo no tempo, e ela acaba se apaixonando e construindo toda uma história, e depois ela volta pro tempo atual. Gente, não vou te dar mais spoilers. Assista não, leia este livro, porque é muito lindo, é de uma autora brasileira e eu gostei demais, vale todo o hype. Eu tô pra ler esse livro desde 2012, há muito tempo, e eu fui ler só ano passado, então não faça como eu. Veja este vídeo e vá ler Perdida, porque é um livro muito gostosinho e que valeu cada minuto da minha vida lendo esse livro. Se prepara pro final. É só o que eu sei dizer, é só o que eu tenho a dizer, se prepare pro final, porque, gente, eu chorava. Quem tava na live tava até falando, cara, tá tudo bem, porque rios de lágrimas. Outro livro que fez muito sucesso no app vizinho ano passado, em 2021, foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu tava muito preocupada, assim como É Assim Que Acaba, e vários desses livros aqui nessa lista, eu não li a sinopse, eu tô fugindo dessa coisa de ler sinopse, eu parei tem um tempo,
E eu não li a sinopse, então não sabia o que esperar, mas o nome ele é muito sugestivo, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então eu já fiquei preocupada. É igual a história da Garota do Calendário. A gente sabe que são 12 livros em que ela vai ter história, 12 histórias e que ela, enfim, a gente sabe que tem 12 livros, então tem que acontecer coisas e a gente sabe que o enfim, não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Mas a questão é que são 7 maridos, aí você já fica, ai, tá, 7 histórias, 7 homens, o que aconteceu? Ela se apaixonou, então ela não vai se apaixonar pelo primeiro. Só que a história, ela te dá um plot twist tão grande, não é nada disso que você pensa, os 7 maridos de Evelyn Hugo, ela se apaixonou 7 vezes, teve 7... Quem aí já leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, deixa aqui nos comentários se você tava com esse mesmo pensamento. Eu confesso que eu li meio arrastada o primeiro capítulo. Eu tava interessada em ver o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu tava um pouco preocupada com essa história de ser 7 maridos, de não poder se apegar a nenhum, porque são 7. E, gente, preciso dizer o quanto eu fui surpreendida. Também é uma das melhores leituras que eu fiz ano passado. E, cara, pega esse livro, abraça no seu coração. Se você tiver a oportunidade de comprar ele físico, eu acho muito lindo o livro. Muita gente acha feia a capa, eu acho muito fofa. Pega esse livro, guarda no seu coração que você vai amá-lo. Ele é um livro... Ai, não sei se eu falo... Não vou falar. Eu vou deixar você descobrir. Eu ia falar uma coisa, mas talvez fosse um spoiler. Mas é um livro que não é nada daquilo que você espera. E não é nada daquilo que você lê no título. Você lê o título e você fica tipo... Mas não é nada disso. Respira. Pega na mão da Evelyn Hugo e vai. Bom, daí eu tenho um livro que meus amigos praticamente me forçaram a ler. Eu tava tipo, ai, não tô afim, clichêzinho, tananã. Que é Teto pra Dois, da Beth O'Leary. Esse livro também fez muito sucesso ano passado e ano retrasado. Todo mundo leu esse livro, todo mundo recomendou e falava que ele era muito bom. Só que eu tenho meio que bode de livro que todo mundo recomenda. Eu fico meio assim, né? Antigamente muito mais, agora até que eu tô lendo bastante. E eu fiquei meio assim e fui ler o livro O Teto de Teto pra Dois. Eu preciso dizer que eu me identifiquei 100% com a protagonista, que protagonista maravilhosa, tudo no meu coração. E o casal é um casal muito real, que tem problemas reais e que discute problemas reais e que a princípio não é um casal. E, gente, é um romance muito gostoso. Faz muito sentido a proposta de eles dividirem um apartamento, porque eles dividiram um apartamento. Todo o background dos personagens. E é um livro super curtinho e super rapidinho. Eu li também em um dia e meio. Se não foi um dia, foi 2. Foi muito rápido. Eu acho que eu só demorei pra pegar o embalo no começo, mas, gente, depois que foi... Eu li muito rápido, meus amigos ficaram até surpresos, porque eles ficaram recomendando tanto tempo, quando eu peguei pra ler foi de um dia pro outro. Falei, hahaha, eu li, vocês estavam certos. É um livro delicinha. Eu acho que esse livro vai ajudar você demais a sair de uma ressaca literária, se vocês tiverem uma ressaca literária, porque ele é curtinho, ele é levinho, você ama os personagens, mas você não se prende tanto. Várias vezes durante as minhas ressacas eu fico meio assim, porque eu me prendo muito aos personagens e é muitos livros, e aí você acaba ficando... meio, enfim, a tradicional ressaca literária, né? E esse livro, por ser curtinho, embora você se apaixone por alguns personagens, você consegue se desconectar deles assim que você termina. E, gente, a Tiff... Leia Um Teto pra Dois, é muito gostosinho, se você quiser bater meta esse ano, é um livro bem gostosinho e bem curtinho que vai te ajudar a bater meta. Logo em seguida dele tem A Troca. Eu não sei se eu já vou falar disso aqui, acho que vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre os lidos do ano passado, mas eu não curto tanto assim como Um Teto pra Dois, mas é um livro legal também, A Troca. Mas enfim, leiam Um Teto pra Dois e vão amar a Tiff, porque eu me identifiquei muito com ela, eu acho ela perfeita, maravilhosa. Enfim, eu falando que eu me identifiquei com ela e que eu acho ela perfeita, maravilhosa. O ego tá em dia. O próximo livro divide opiniões, porque saiu a adaptação na Netflix ano passado. Muita gente não curtiu o livro, achou o livro lento. Eu sou do time que achou o livro lento também, mas se você der uma chance pro livro e se entregar de verdade na história, eu tô falando de A Última Carta de Amor, de Jojo Meyers. É um livro de romance de época, então você precisa realmente estar na vibe desse livro. Ele pode ser um pouco lento e pode ter algumas descrições um pouco lenta, é real, isso acontece mesmo, mas a história é muito envolvente, tem um final de certa forma previsível, de certa forma não, mas que ganhou meu coração e me fez chorar muito. E, gente, é muito emocionante. Eu terminei esse livro sem imaginar que ele fosse me dar uma mini ressaca literária, porque eu terminei ele e fiquei meio assim, tipo, ai, eu não vou ter mais esses personagens, e eu não esperava por isso. Eu achei que ia ser só um livro que eu ia ler e ia ficar por isso mesmo. Mas não, ele me deixou com uma mini ressaca literária. Se você já viu o filme da Netflix, eu gosto do filme, mas ele tem muitos erros que não tem a ver que não combinam com o livro e que acabam simplificando muito a história.
E aí eu acho que não funciona tão bem, eu acho que poderia ter sido feita de outra maneira a adaptação, mas é uma adaptação relativamente boa e é um filme ok. Mas eu acho que o livro é muito melhor, então leiam A Última Carta de Amor. Se você gosta desse tipo de romance de época, você vai curtir bastante. E é uma história muito delicinha que se passa num tempo atual, também misturado um pouquinho contando a história desse romance de época. Enfim, eu amei esse livro e já sinto falta dos personagens. Parece meio dramático, mas eu sinto falta desses personagens, eu fico lembrando. Mas enfim, que livrinho, delícia. Um livrinho muito delícia pra você ler aí no seu final de semana, relaxar seu coração, ficar um pouco tensa às vezes, dá pra ficar tensa nesse livro também, tentar descobrir o que aconteceu. Enfim, dá pra ver que eu amei esse livro e eu gosto muito da Última Carta de Amor. O que é meio assim, porque o único livro que eu li da Jojo Meyers foi aquele do Como Eu Era Antes de Você. E aí depois eu tentei ler a sequência, não curti tanto, então é meio estranho eu gostar tanto do livro dela sem ter curtido alguns outros que eu tentei começar. Mas enfim, se você tá tentando ler, se você largou, dá uma chance e tenta continuar porque é um livrinho muito delícia. A minha próxima indicação é um livro que eu não terminei de lê-lo ainda. Eu sei, isso pode parecer meio hipócrita, mas eu já vi o filme 799.999 vezes e tá pra nascer uma adaptação que seja tão fiel ou tenta ser tão fiel a um livro do que Garota Exemplar. Garota Exemplar é um livro que eu li porque eu assisti o filme 500 vezes e o filme é sensacional. Todo mundo que vinha na minha casa, eu faço assistir esse filme. Vamos assistir um filme? Vamos, Garota Exemplar. Porque é um filme surpreendente, que tem um monte de plot twist, que tem cenas sensacionais, em que os atores são sensacionais. O Ben Affleck, a protagonista, que agora eu esqueci o nome dela, estão sensacionais. Eu amo demais esse filme. Pra mim, esse filme tá no meu top 3 filmes da vida, assim. Eu gosto demais do filme. E quando eu fui ler o livro, eu vi que era muito parecido. A linguagem da escrita é muito bem narrada, as sequências de fatos, as coisas acontecem. Então eu acho que eu entendo porque fizeram dessa forma o filme e porque funciona tão bem, como consegue ser tão fiel. Apesar do livro ser muito grande, o filme também é muito grande, então eu acho que tudo funciona muito bem. Eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu recomendo que se você ainda não assistiu o filme, cara, pelo amor de Deus, leia esse livro, assiste esse filme, porque é muito, muito, muito bom. Lembrando que eu acho que daqui dessa lista ele é o único thriller. Então ele é um livro de suspense, tá? Então não é romance e tal, assim, ele é um suspense. Mas é muito bom, muito bom. Daí a gente vai para um outro livro que também teve adaptação, que é Comer, Rezar e Amar. Aqui a gente vai conhecer uma personagem que depois de já tá lá com 40 e poucos anos, ela não vê muito sentido na vida, ela resolve viajar para alguns países e desfrutar do melhor da vida, que é comer, enfim, meditar, amar, enfim, como já diz o nome aí do livro. E ela conhece muitos lugares e conhece novas culturas e encontra alguns amores. Eu gostei muito da adaptação, mas o livro tem uma riqueza de detalhes e uma riqueza de pensamentos que eu acho que vale muito a pena você lê-lo. Se você ainda não viu o filme, lê ele primeiro, depois vai ver o filme. Eu sempre faço nessa ordem, sempre gosto de ler o livro e depois assistir o filme ou a série. E é com a Julia Roberts, a adaptação sensacional. É um livro maravilhoso, um filme maravilhoso. E eu acho que se você tá na faixa dos 25 a 35, 40, você vai entender esse filme e vai curtir demais. Mas quando eu li, eu tinha 16 anos, eu acho. Então, pra mim também funcionou na época, é um livro que eu ainda gosto muito, e um filme que vira e mexe tá passando na TV, eu coloco, porque eu gosto muito também. Daí a gente vai pra um livro adolescente, mas que tem uma temática muito pesada. Quem já assistiu a série vai saber do que eu tô falando, provavelmente você vai conhecer pela série. Eu tinha lido o livro, acho que eu li em 2013, já tem algum tempo, que é Os 13 Porquês, do Jay Asher. Aqui a gente vai conhecer a Hannah, que é uma garota que se suicida, então a gente já começa o livro com essa premissa, a gente já sabe que isso acontece de alguma forma durante o livro, e durante toda a trama ela vai narrar o porquê ela se matou e deixar fitas pras pessoas, fitas cassetes, né? A Hannah, ela é diferente. E aí ela deixa fitas pras pessoas escutarem e... Enfim, ela conta o que cada pessoa fez pra influenciar nessa decisão dela. É um livro que eu acho que, se você tem gatilhos, é complicado você ler, mas vale muito a pena. A Hannah, ela era uma personagem totalmente que você consegue amá-la muito fácil, se identificar muito fácil e ter raiva de tudo que ela fez, no final, dela não ter mudado de ideia, no final ela realmente tá morta.
E se você quer ver a adaptação, eu recomendo que você veja a primeira temporada. Eu gosto da segunda, mas eu acho que a primeira é muito fiel ao livro e faz muito sentido e que é muito redondinha, não precisava de uma segunda, terceira e quarta, mas se você quiser assistir a segunda, também acho ok. A terceira e a quarta eu acho que não valem a pena. Eu recomendo muito os 13 porquês, mas vai com cautela, lê com consciência. E é um livro extremamente curto, eu acho que não tem nem 200 páginas. Ele é muito, muito, muito curtinho e bem pequenininho assim. E tem aquela capa super linda. Enfim, eu tenho um certo amor por esse livro. E leiam os 13 porquês. E voltando mais uma vez na adolescência da Carol, eu vim indicar A Menina que Roubava Livros. Esse livro foi um hype na época, só se falava dele, depois ele ganhou uma adaptação que eu gosto, eu lembro de gostar mais ou menos da adaptação, achei ok, mas é um livro muito diferente, ele é um livro mais pesadinho também, ele tem a perspectiva da morte, a morte conta o livro. Acontece tanta coisa, gente, que já me traz um caminhão de emoções de lembrar. Então você vê aquela capa, que eu vou deixar aqui, que é tão... Se você começa a ler o livro, você já entende a capa. E a gente vai acompanhar uma história que se passa no tempo do nazismo, em que não teve um momento em que não podia se ler livros durante ali a Segunda Guerra Mundial, em que todo tipo de informação deveria ser ocultado. Aqui a gente tem a perspectiva dos alemãos, enfim, do povo da Alemanha, que acabou tendo que conviver no meio de tudo isso, né? Porque a gente tá acostumado sempre a ver os judeus, o que aconteceu com eles e tal. E aqui a gente vai ter o ponto de vista desse pessoal local ali. E a gente vai conhecer essa menina, que se eu não me engano ela tem 13 anos, e ela gosta muito de ler e como isso continua a história dela. E o final é um drama, então eu acho que você tem que estar meio que preparado pro que vai rolar aí na história. E eu fico meio assim porque eu me lembro de que a morte conta a história desse livro. Então é uma coisa muito diferente, eu acho. Uma perspectiva, um ponto de vista um pouco diferente. E eu acho que você precisa ler esse livro pra você entender algumas coisas. Eu acho que é uma ficção, mas que facilmente podia ter rolado de verdade. E... enfim, sem mais blá blá blá, leia aí A Menina que Roubava Livros. E daí, agora a gente vai dar um giro de 360 e a gente vai falar de livro hot. Se eu tô falando de livro hot, e eu tô falando de S.S. Pleasure. Gente, que livro! É de uma autora brasileira, inclusive. Que livro chega a dar um arrepio. Se você tá procurando um livro hot pra você ler, vai ler esse S.S. Pleasure, porque aqui a gente vai conhecer um trisal. Sim, 2 irmãos que se apaixonam pela mesma menina, que eles conhecem, que eles viram crescer, e eles são um pouco mais velhos, então tem toda essa dinâmica, toda a dinâmica dos dois se apaixonarem por ela e deles serem irmãos e como isso vai funcionar. Eu recomendo muito que você leia, não vou dar mais detalhes do que isso, acho que isso já é bem explicativo, mas é um puta de um hot, então você tem que estar preparado, é um mais 18 mesmo, então já vai preparado porque o negócio é brabo. Eu falei que a gente não ia ter sagas aqui, não ia ter muitas sagas, mas claro que eu tinha que colocar 2 sagas aqui. A primeira foi uma que eu li esse ano, que foi ACOTAR. Eu acho que é uma leitura um pouco diferente de tudo que eu tava acostumada, de todo tipo de fantasia que eu tava acostumada a ler. Pra mim é uma leitura revolucionária no quesito fantasia, no meu âmbito de leituras pessoal. Então é totalmente diferente do que eu tava acostumada, do tipo de leitura mais fluida. E a Taylor, que é... A Taylor? Não, meu Deus, a Sarah. A Sarah J. Maas, já tava confundindo as escritoras. Ela é uma escritora de fantasia, tem muitas fantasias. E ela tem uma escrita um pouco mais densa, que divide opiniões, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então eu vou vir indicar pra vocês Cortes de Espinhos e Rosas, que é o primeiro livro da trilogia de ACOTAR. E aí você pode decidir se você vai continuar ou não. Eu acho que é um livro muito legal se você tá pretendendo ler fantasia, uma fantasia mais densa. Ele é um livro bem grande, ao longo da trilogia ele só vai aumentando e ficando mais denso e mais comprido. Mas é um livro que tem uns plot twist muito louco. Eu terminei o primeiro livro achando que... sei lá, não sabia se eu ia continuar. Mas o segundo livro é sensacional e amarra o primeiro de uma maneira incrível. Então eu acho que o ideal seria você ler o 1 e o 2. Porque o 1 não me surpreendeu, achei ok. Mas o 2 amarrou o primeiro de uma forma
surpreendente e muito cheia de plot twist que eu achei incrível. Então eu acho que a Kotar você tem que colocar na sua listinha de fantasias desse ano. Eu acho que você vai curtir muito. Mas quando você terminar a Kotar, não me odeie. Começa o segundo livro, que aí tudo vai fazer sentido na sua cabeça. E aí eu acho que você vai gostar muito mais, pelo menos foi assim comigo. Eu me forcei a ler o primeiro livro inteiro e aí chegou no segundo, eu entendi tudo e fez... E aí, seguindo na parada de sagas que eu não tinha lido ainda e que são sensacionais e que eu só fui ler ano passado, a gente tem Jogos Vorazes. Eu vou indicar o primeiro livro e aí você segue a mesma premissa, se você gostar você continua. E aqui a gente vai acompanhar um mundo distópico, acho que todo mundo conhece Jogos Vorazes, né, já deve ter pelo menos visto o filme. E aqui a gente vai entrar em um mundo distópico em que a gente tem classes que dividem os seres humanos, então a gente tem vários distritos em que cada pessoa produz ali alguma coisa pro governo, que seria ali o distrito 1, que é o pessoal mais... Vamos falar que tem mais dinheiro, por assim dizer, mas vai muito além disso. A gente vai acompanhar a Katniss Everdeen, que é do Distrito 12. Ela é uma personagem de 16 anos no primeiro livro, mas ela é super independente, ela que traz a comida pra casa, ela que tenta lidar ali com a depressão da mãe e cuidar da irmã mais nova, e ela é selecionada pros Jogos Vorazes, que nada mais é que uma competição em que as pessoas vão e se matam até a morte pra no final ter glória e ganhar dinheiro e conseguir... enfim, ficar rico, né, por assim dizer. Claro que não é um jogo opcional, vai muito além disso. Se você é selecionado, você é obrigado a participar, ninguém quer entrar com outros 25 participantes, 24 participantes e matar todos eles, e nem correr o risco de morrer, né, claro. Mas aí, ao longo do livro, a gente descobre que vai muito além disso, tem todo um sistema político, todo um sistema corrupto, por assim dizer, e que vai muito além de simplesmente os Jogos Vorazes, e a gente entende que os Jogos Vorazes é muito além do que simplesmente entrar ali e se matar. E aí, meu amigo, você vai ter que ler os livros pra saber do que eu estou falando. É uma série de livros que eu demorei anos pra ler. Eu tinha toda aquela rixinha de eu gosto de Harry Potter e de Crepúsculo, eu não posso gostar de Jogos Vorazes. Aquela coisa bem infantil, sabe? E aí eu fui deixando, e agora que eu não tenho mais esses pensamentos tão infantis, eu fui lê-lo e... Enfim, sensacional. Eu terminei os 3 livros em menos de um mês e eu terminei o terceiro livro me sentindo um lixo. Um lixo, meu irmão. Um lixo. Enfim, é muito bom e eu acho que todo mundo deveria ler Jogos Vorazes. Ele tem uma perspectiva de mundo que, por mais distópico que seja, a gente consegue ver e encaixar aqui no mundo atual em que a gente vive. E acho que quem assistiu o Poço e curtiu o Poço vai curtir muito Jogos Vorazes, que tem uma crítica muito parecida. Mas sem falar muito mais, leiam Jogos Vorazes. Eu demorei muito pra assistir, pra ler e me arrependo muito. Então eu não quero que você passe pelo mesmo erro que eu. Então assim que você tiver a oportunidade, leia Jogos Vorazes. E vamos de uma saga distópica para um livro muito amorzinho que eu li em uma noite, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que leu esse livro. Eu já procurei várias pessoas para comentar sobre, ninguém nunca leu, mas é um livro muito gostosinho em que a gente vai conhecer 2 personagens que se conhecem e se apaixonam no mesmo dia. Isso parece meio impossível, mas ao longo do livro a gente vê que é super possível. Então é uma leitura muito gostosinha que não tem como te contar muito sem te dar spoiler. Então o máximo que eu posso te dizer é pega esse romancezinho, você vai matar em uma noite. É uma delícia e vai lê-lo. E me conta aqui embaixo se você já leu, se eu sou a única pessoa realmente no mundo que leu esse livro. Como vocês podem ver, essa lista tá bem eclética, então a próxima é uma leitura mais clássica e eu preciso falar que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi um livro que eu li na época de escola, eu tava no ensino fundamental, mas eu acabei relendo depois quando eu já tava mais velha, porque é um livro extremamente necessário e um livro baseado em fatos reais, acho que a gente pode dizer assim. Basicamente foi encontrado um livro dessa garota de 13 anos, Anne Frank, e foi transformada em um livro. Então encontraram o diário dela e transformaram em um livro. E claro, algumas partes foram censuradas pelo pai, eles alteraram algumas coisas, principalmente em coisas que diz respeito da intimidade da Anne, que ela escrevia no diário, mas basicamente a gente vai conhecer a história da Anne e sua família, que viviam em um sótão para se proteger na época do nazismo, então eles não podiam ser descobertos, senão eles seriam mortos. Então a gente acompanha toda a história de uma pré-adolescente que viveu o pouco tempo que ela viveu, há pouco tempo de vida que ela teve, que realmente aconteceu, sobre os olhos dela mesma e o cotidiano dela, enfim. É um livro muito emocionante, o final é muito emocionante
E é um livro bem legal, eu acho que é muito importante que todo mundo leia esse livro ao longo da vida. Ele é sempre citado em grandes publicações, tipo, faz referência. Então eu acho que é um livro que vai te acrescentar muito e que ao longo da vida você pode usá-lo muito, enfim, como conhecimento geral e tal, ele é sempre muito citado. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida e que me fez chorar na minha adolescência foi As Vantagens de Ser Invisível. Esse livro conta a história de um protagonista, que é adolescente, e que a gente não entende qual é muito a dele, assim, parece que ele tem alguma coisa, a gente não sabe o que, e ao longo do livro a gente vai entendendo nos pequenos detalhes que o autor vai dando, que talvez esse personagem não seja tão normal assim. Claro que a gente vai acompanhar também um personagem que não se adapta tanto na escola, em que tem certa dificuldade, que se apaixona. E são dramas adolescentes, mas de uma forma muito intensa e também, de certa forma, muito necessária, que trata de assuntos muito presentes, embora esse livro já tenha uns 10 anos, ele é muito presente ainda nos dias de hoje. E eu acho que se você não é adolescente, ele também funciona. Ele foi um dos primeiros livros que me tocou muito, e ele tem um plot no final que muita gente pode adivinhar ao longo do livro, mas na época eu não tinha essa malícia talvez na cabeça, e eu não tinha entendido tão bem, e no final pra mim foi uma grande surpresa. Me conta se já leram A Vantagem de Ser Invisível. Tem uma adaptação belíssima do Logan Lerman, da Emma Watson e do Ezra Miller. Eles protagonizam o filme e é sensacional também, muito fiel, muito bom o filme, e eu recomendo muito As Vantagens de Ser Invisível. Mais um da série livros necessários e que bombaram esse ano e ano passado, mas também é mais um da série de livros que eu tô pela metade, eu preciso terminá-lo. Eu comecei ano passado e eu parei, mas eu sou muito fã da série da Handmaid's Tale, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Aqui, os Estados Unidos foi um país invadido e doutrinado por um sistema de pessoas extremamente religiosas, fanáticas religiosas, por assim dizer, em que todo mundo que é dos Estados Unidos era obrigado a entrar nesse regime. Mas basicamente eles estão ali passando por toda a poluição e essa coisa do mundo acabou deixando as mulheres inférteis. Então só algumas mulheres conseguem ter filhos. E isso faz com que sejam selecionadas um grupo de pessoas de mulheres que já foram mães, e elas são enviadas para a casa de comandantes, porque agora a gente tem um novo sistema político e um novo sistema de governo, em que, é claro, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar do que lembra do passado nem nada. E a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, e ela é levada para uma casa de um comandante, e lá ela tem que ter relações com esse comandante para engravidar, ter um filho e poder dar para essa família. Então ela é usada, ela é estuprada, ela é claro que ali eles estão vendo de uma maneira muito santa, tipo, ai, porque na Bíblia a fulana fez isso e tal. Então eles pegam e distorcem de todas as maneiras possíveis a Bíblia e tentam sempre colocar ali de uma forma que faça sentido em todo esse mundo que eles criaram. E eu comecei primeiro vendo a série, depois eu fui pro livro. E eu não vejo a hora de terminá-lo, porque ele é muito parecido, inclusive, com a série. Até as cenas, né, os enquadramentos que tem na série se estão narrados aqui no livro. E eu gosto muito, e eu espero muito que você leia O Conto da Aia. E acho que esse ano vai te acrescentar muito você lê-lo e assistir a série, porque é muito bom mesmo. Trata de assuntos de uma maneira totalmente fora da casinha, da caixinha, de tudo que a gente tá acostumado. E, enfim, leia no The Handmaid's Tale, que é O Conto da Aia. É muito bom, muito bom. Pra finalizar com os últimos 2 livros, você achou mesmo que não ia ter Crepúsculo nessa lista? Você achou mesmo? O livro que eu venho citar aqui é O Sol da Meia-Noite. Se você já leu a saga Crepúsculo, os 5 primeiros livros, que são Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, A Breve Segunda Vida de Brit Tanner e Amanhecer, e você ainda não deu uma chance pro Sol da Meia-Noite, o que você tá pensando da sua vida? Vai ler O Sol da Meia-Noite, é um livro que lançou esse ano passado, e nada mais é do que Crepúsculo sob os olhos do Edward, e acrescenta demais na narrativa, acrescenta demais na história dos dois, e eu espero de verdade que caia uma luz no céu e mande pra Esther. Tem inclusive uma resenha completa, eu vou deixar aqui em cima desse livro pra vocês irem ver, que eu fiz logo assim que eu li ele, porque eu fiquei muito impactada. E como eu dizia, eu espero que caia uma luz sobre a cabeça de Stephenie Meyer e ela produza Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, tudo sobre a visão do Edward, porque seria meu sonho de princesa, e eu vou estar ali comprando e lendo o livro sim, porque O Sol da Meia-Noite me surpreendeu muito, e é um livro, embora seja um pouquinho comprido, tenha 700 páginas, seja bem mais comprido do que Crepúsculo da Bella, é um livro que faz a gente entender muita coisa, enfim, perfeito. Se você é crepusculete e ainda não leu, amada, vai pegar O Sol da Meia-Noite. Eu acho que
Por mais que a gente veja Crepúsculo como uma coisa muito juvenil, da nossa juventude, ainda assim funciona hoje. O Sol da Meia-Noite, ele é bem atual, então leiam O Sol da Meia-Noite, porque o Edward... simplesmente tudo pra mim. Simplesmente tudo pra mim. E vamos finalizar essa lista, porque esse vídeo tá gigantesco, mas vamos finalizar com um livro muito gostosinho, que eu li há muitos e muitos anos, mas tinha que estar nessa lista pra gente terminar com um gostinho bem delicinha, um livro super levinho, que também só ler em 1, 2 dias, e eu tô falando de Ana e o Beijo Francês. É um livro mais adolescente, em que a gente vai conhecer essa protagonista, né, a Ana, que ela é uma personagem que ela acaba indo pra França e se apaixonando, e toda a história se passa ali na França, bem vibe Emily em Paris, assim. É um livro muito, muito, muito gostosinho, e eu acho que, sei lá, se você tá numa ressaca literária, se você quer um livro gostosinho, delicinha, inclusive preciso fazer esse livro, né, lista de livros de romance delicinha pra vocês lerem rapidinho. E um deles com certeza seria esse. Eu acho que ele tem a mesma vibe do... Eu acho que ele tem a mesma vibe de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Ele é um livro que tem uma continuação, que não é exatamente uma continuação, é só ali do mesmo universo, né? A gente tem personagens que se conectam e que se conhecem, então que é Lola e o Garoto da Casa ao Lado, ela é amiga de alguns personagens que tem aqui em Ana e o Beijo Francês, mas não é uma sequência, eu acho que se você gostar de um, você vai gostar de outro, e é muito delicinha, não tinha como encerrar essa lista com um sabor amargo, queria um livro bem delicinha, e então que seja Ana e o Beijo Francês. É um livro mais antiguinho, mas é muito, muito, muito gostosinho. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a você que ficou aqui nesse vídeo gigantesco de 22 livros pra ler em 2022. Me conta aqui embaixo o que tá na sua lista, o que você quer ler esse ano. E eu vou fazer um vídeo com todos os livros que eu quero ler esse ano, que eu ainda não li, que estão na minha lista. Inclusive eu fiz uma planilha, também vou deixar pra vocês essa planilha no vídeo. E enfim, mas isso aí é papo pra outro vídeo. E eu volto então pra contar as minhas leituras. Conta aqui embaixo as de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, até o nosso próximo vídeo. Tchau!